Olá pessoal, estamos aí para mais uma semana do nosso curso de Moodle e dessa vez a gente vai falar sobre o tema que é sem dúvidas a cereja do bolo do Moodle, que são as atividades. Bom, o que são então essas atividades? Ela é bem parecida com aquela ideia que a gente viu de, de recursos, que a gente viu na semana passada. A diferença é que agora as atividades elas têm a ideia do dinamismo. Então, com a atividade, o professor vai interagir com o aluno vai poder mandar mensagem por fórum, conversar via chat, enviar um arquivo, enfim. Essas são várias as possibilidades de interação através das atividades. Bom, existem vários tipos de atividades dentro do Moodle e ainda é possível que seja adicionada outras atividades, além dessas que já vem instalada com o Moodle. Só a título de curiosidade, aqui no site do Moodle, moodle.org, nós temos uma parte de downloads, módulos e plugins. Continuando na página, nós temos aqui atividades. Então o Moodle ele nos oferece uma série de atividades que a gente pode estar adicionando dentro do nosso sistema. Por exemplo, tem aqui quiz, workshop, em tipos diferentes de questões, score, enfim. Se você, no caso, se interessa por uma atividade específica, é só você falar com o administrador do Moodle e pedir para que ele adicione no seu sistema. Ele vai avaliar a possibilidade, questão de versão, e, enfim, toda a possibilidade de estar customizando o Moodle e adicionando esse novo tipo de atividade para que você possa trabalhar a sua disciplina. Bom, para adicionar uma atividade, da mesma forma que um recurso, a primeira coisa que você tem que fazer é ativar a edição. Uma vez estando com esse botão ativo, então, da mesma forma que o recurso, você pode acrescentar a atividade selecionando aqui nessa barra de rolagem, ou caso esteja selecionado esteja desligado o escolhedor de atividade, você clica em adicionar no recurso atividade e todas as atividades vão estar disponíveis nessa lista. Só para a gente ter uma ideia básica, essas aqui são as atividades que vem instalado por padrão no Moodle. Então, o primeiro aqui é uma base de dados, que serve para a gente criar tabelas. O chat, o nome já diz, né, um chat. Uma atividade de escolha. Essas aqui são ferramentas externas, você pode usar uma ferramenta de um outro sistema que não muda para gerar atividades e importá-la diretamente para a sua disciplina. O fórum, aqui um glossário, um laboratório de avaliação, um workshop, o pessoal também conhece como workshop, lições, pesquisas de avaliação, questionário, o SCORM, que é bem parecido com aquele pacote MS que a gente falou na semana passada, as tarefas e os wikis. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um dessas atividades, com exceção das ferramentas externas e do SCORM, que não é o foco da nossa disciplina agora. Se você quiser, você pode pesquisar a título de curiosidade também, mas não é o nosso foco. Aqui embaixo eu já criei todas as atividades só para a gente ver mais ou menos como que elas se comportam. A primeira delas aqui é a base de dados. A base de dados ela se comporta exatamente como uma tabela. Então é possível você ver uma lista de itens. Aqui no caso eu tenho um nome e sexo. Se eu quiser acrescentar um novo item, ele me dá um formulário. E o sexo. Posso gravar e mostrar. Está aqui. O Joe Snow, sexo masculino.
mais para frente, no futuro, a gente vai ver certinho como que monta essa base de dados. O nome é base de dados, mas ele poderia bem ser confundido com tabela, visto que uma base de dados mesmo geralmente tem relacionamento entre tabelas, né? Você pode ter várias tabelas e uma tabela está relacionada à outra. E nesse caso não, vai ser só uma tabela simples, mas o nome continua sendo base de dados, ok? Vou voltar lá para a disciplina. O próximo item que a gente vai ver é o chat. O chat, o próprio nome já diz, ele dispensa comentário, é uma ferramenta síncrona de conversa. E aqui tem duas formas de você entrar. Com o chat normal, uma versão com JavaScript. Quando você abre, ele vai aparecer essa janela. Aqui vai aparecer a relação dos usuários que estão online. E aqui você pode conversar com os usuários que estão online. Está aqui a minha mensagem e o horário que eu enviei a mensagem. Pessoal, é claro que um chat ele precisa que todos os usuários estejam conectados ao mesmo tempo para poder haver uma interação. Outra possibilidade é de vocês vão ver mais para frente, quando estiver configurando, mas existe a possibilidade de você encerrar as sessões, por exemplo, deixar que os usuários vejam o que já foi conversado durante a realização do chat. Também tem uma possibilidade de você entrar no chat sem JavaScript. O que acontece? Às vezes você está no navegador ou tentando acessar pelo seu celular e é um pouco complicado você acessar a questão da atualização do chat. Então tem essa versão aqui em JavaScript, isso demanda que você a todo tempo fique atualizando para que a conversa das pessoas apareça aqui na relação. Tudo bem? Vamos lá para a próxima atividade. A nossa próxima ferramenta é a opção de escolha. A escolha ela serve para que o professor faça uma pergunta para os usuários e obtenha uma resposta rápida. Serve bastante para questões estatísticas, para saber um pouco sobre os alunos, etnia, posição política, esse tipo de coisa. Também é utilizado para ter uma opinião dos alunos a respeito de algum conteúdo. Aqui no caso eu fiz só uma perguntinha simples, por exemplo, o que você acha da política econômica do Nepal? E as opções muito ruim, muito boa, Nequem. Eu vou colocar aqui Nequem. Não sei o que é o Nepal, não conheço a política econômica dele, então vou marcar essa opção. Por opção, eu deixei aqui que os usuários, para poder saber quais usuários escolheram que opção. Isso a gente pode esconder ou pode mostrar na hora. A gente tem várias opções de configuração que a gente vai ver um pouquinho depois. Tudo bem? Vou voltar lá para a próxima atividade. Que é justamente o fórum. O fórum é sem dúvida uma das atividades mais utilizadas e é a que gera maior interação entre os usuários. Existe uma série de formas de configurações do fórum, a gente vai ver daqui a pouquinho cada uma delas, e o fórum permite que as conversas sejam realizadas de forma assíncrona. O que significa? Que não precisa estar todo mundo online no mesmo horário, no mesmo tempo, para que haja uma interação entre os participantes. Então eu posso entrar num fórum, jogar uma ideia, discutir uma ideia, e dali a uma hora outra pessoa entre e faça um comentário a respeito. Enfim, o fórum ele vai permitir essa interação sem necessariamente que todos os usuários estejam conectados ao mesmo tempo. O fórum também ele é possível que os próprios usuários acrescentem uma nova discussão ou um novo assunto de discussão. Isso vai depender do professor. Se o professor quiser isso, quiser que o aluno crie um novo tópico de discussão,
ou não. E no fórum também é possível você fazer um acompanhamento. Por exemplo, se você quer que todos os alunos, ou que todas as mensagens do fórum, sempre que haja uma nova mensagem no fórum, que seja enviada no seu e-mail, é possível fazer essa configuração. E vai facilitar um pouco para você saber sempre que houver uma nova discussão sobre um tópico que você julga importante. O fórum é sem dúvida uma das ferramentas mais utilizadas dentro do Moodle. O próximo item é o glossário. O glossário ele funciona basicamente como um dicionário. Então você pode criar um glossário, por exemplo, aqui nesse exemplo, como são os locais do seriado dos Simpsons. Então aqui eu já acrescentei um, que é o Bardo Moe, está na letra B. Então ele funciona exatamente como um dicionário. Eu posso colocando definições. O Bardo Moe é visto em vários episódios e tal, e aqui vai explicar este termo. Então como funciona? Na prática, você vai escolher um tema e vai colocando termos, e todos os usuários podem acrescentar novos termos, alunos, professores, e assim a gente vai criando um glossário com informações importantes para o andamento da disciplina. Então existem várias formas de você estar listando as palavras, os termos do glossário. Aqui eu deixei da forma mais simples, que é a forma de dicionário. A gente pode criar categorias, a gente pode listar por data, enfim, ou por autor. Com o glossário tem a possibilidade também de você, por exemplo, em um fórum, eu criei esse termo, Bardo Moe. Então, se eu estiver lá no meio de um fórum e eu escrever a palavra Bardo Moe, então ele já vai criar um link direto para a definição de Bardo Moe. Então, eu clico na palavra e já venho aqui para saber o que é. Então, a partir do momento que eu tenho um termo adicionado no meu glossário, sempre que eu usar esse termo na minha disciplina, já vai criar um link direto para cá. Então, ele serve justamente como uma base de definições, uma base de conhecimento para a disciplina. O nosso próximo item é o laboratório de avaliações. Bom, o laboratório de avaliações, também conhecido como workshop, ele é uma atividade que permite que os alunos enviem trabalhos para o ambiente e que esse ambiente ele vai ser corrigido e vai ser lido por todos os outros usuários, ou por um grupo grande de usuários. Ele é bem utilizado quando você tem uma disciplina com muitos usuários. Então todos vão poder ler os trabalhos, vão poder avaliar tanto a sua como as demais atividades. Talvez seja uma das ferramentas com maior envolvimento de todos os usuários. Então, ele demanda uma responsabilidade muito grande, tanto do professor estar gerenciando esse workshop, como dos usuários estar avaliando de uma forma coerente. Tudo bem? O próximo item são lições. Bom, lições, eles funcionam como um conjunto de atividades a serem seguidas, passos a serem seguidos, onde geralmente o professor vai criando páginas de conteúdos e colocando atividades misturadas nessas páginas. E conforme o acerto ou erro das respostas das atividades, o professor pode controlar o fluxo dessas páginas. Então ele pode fazer um fluxo em que o aluno vai acertando, digamos, ele lê um conteúdo e responde uma atividade. Se por acaso ele errar essa atividade, ele vai ter que ler tudo novamente porque ele não entendeu. Então você pode fazer, errou a atividade, leia novamente. Se você acertou, pode dar continuidade, você pode pular lá para a próxima, enfim. Esse fluxo vai ser o professor que vai definir. Aqui no caso eu criei uma lição com uma pequena página, que é a página 1, este conteúdo da página 1, e quando eu clico em próximo, eu vou para uma pergunta que responda verdadeiro, tem a opção verdadeiro ou falso, vou responder verdadeiro. Aliás, vou responder falso, só para vocês verem o que acontece. Respondi falso, eu errei, está errado. Então ele me retorna para a questão novamente para me responder verdadeiro. Agora eu vou responder verdadeiro. Enviando, está aqui correto. E é uma lição com apenas 2 páginas, uma página da questão e aquele
só com aquela frase e eu finalizei essa lição. Então é possível você criar lições bastante abrangentes, com muitas páginas e muitas questões, e direcionar o aluno nessa lição. O próximo item, pesquisa de avaliação, ele serve justamente para você fazer um levantamento pedagógico de como foi o andamento da disciplina. Ele se caracteriza por uma série de questionários pré-estabelecidos. Nesse caso aqui eu fiz um exemplo deste questionário de relevância. Então ele dá as perguntas e as opções para você ir marcando na frente. E ele serve justamente para que o professor, ao final da disciplina, ele tenha um feedback dos alunos, de como foi essa interação professor-aluno, aluno-aluno, ou dos recursos, como eles foram empregados, se o conhecimento foi satisfatório ou não. Ele serve justamente para avaliar o curso. Dando continuidade, o próximo item é o questionário. O questionário também é um dos pontos fortes do Moodle. Então eu criei um questionário, ele nada mais é do que um agrupamento de questões. Eu fiz aqui um questionário bastante simples, tem apenas 2 questões. São aquelas 2 questõezinhas que a gente fez, uma daquelas 2, que a gente colocou quando a gente estava trabalhando sobre o banco de questões. Então está aqui, fale sobre a cidade de Springfield e suas características. E a próxima questão: qual o nome do cachorro que a família Simpson tinha como animal de estimação? Então esse questionário ele tem uma série de possibilidades de customização. Então eu posso dar mais informações aos alunos, eu posso dar feedback conforme a resposta que o aluno der, posso criar várias perguntas, essas perguntas podem estar em uma página só, em várias, enfim. O questionário ele serve para a gente fazer essa avaliação em forma de questões e é sem dúvida uma dos pontos fortes aí, se tratando de atividades dentro do Moodle. O próximo item é o item tarefa. O item tarefa, tal como o questionário, ele é muito utilizado. Ele, ao contrário do questionário, que você coloca várias questões dentro de um questionário, aqui é apenas uma questão e você tem a opção de enviar um arquivo para que o professor faça a correção, um documento do Word ou uma imagem, por exemplo, ou ou colocar a própria resposta no próprio Moodle e enviar para o professor também. Então o professor vai fazer a descrição do que ele quer nessa atividade, ele vai dar a opção tanto para enviar um arquivo ou para escrever um texto online dentro da plataforma. Também é uma ferramenta muito interessante de ser utilizada dentro do Moodle. E por último, mas não menos importante, nós temos o Wiki. A maioria das pessoas conhece o Wikipedia, que é sem dúvida dos maiores exemplos de wikis no mundo. Então o Wiki nada mais é do que uma página escrita de forma cooperada, em que vários usuários podem entrar e fazer edições e colocar informações que conhecem e que julgam apropriadas. Então eu posso entrar aqui em editar, por exemplo, e mudar aqui o texto que está na minha página. Então o Wiki é sem dúvida um dos maiores exemplos aí de ferramenta colaborativa dentro do Moodle. Então pessoal, como eu disse, existem ainda uma série de outras atividades que podem ser inseridas dentro do Moodle. Eu selecionei essas que são as principais e que já vem por padrão adicionada na plataforma. Essas ferramentas provavelmente você vai encontrar em quase todas as versões. Vai ter alguma diferencinha pequena aí.
e em qualquer instituição que você tiver, essas atividades vão estar presentes. E as atividades aí representam o que tem de melhor em interação dentro da plataforma Moodle. Bom, agora dando continuidade, a gente vai ver cada uma dessas atividades, como que se cria e quais as principais configurações que a gente pode fazer para que a atividade fique da forma que o professor melhor considere, ok? Então vamos lá, vamos dando continuidade e a gente continua falando sobre atividades no Moodle.